Ah, perfeito. Então, pessoal, bom dia. É, Hoje nós teremos aí uma discussão importante que é sobre uma crioglobulinemia, uma doença rara e que muitas vezes é uma manifestação de outras doenças, né? E nós tivemos recentemente um caso muito interessante no nosso serviço, na enfermaria, continua no serviço, e o Sérgio hoje, que é médico do serviço, vai trazer essa revisão para a gente. Sérgio, por favor. Bom dia, pessoal. Como o doutor Fernando falou, é uma doença muito interessante, muito que a gente não vê todo dia, né? E envolve muitos aspectos, né, da medicina, né? Muita clínica médica e tal. Então, assim, é uma das partes, eu espero, né, mostrar aqui que essa parte de gamopatias monoclonais para mim, é a parte mais, vamos dizer, interessante da hemato e, portanto, da medicina também, sabe? Envolve muitos aspectos diferentes, são doenças bem interessantes. Então, esse nome, esse título, Um Nome para Duas Doenças, veio desse artigo, certo? Do New England, foi publicado recentemente, foi um artigo de revisão, e essa foi a minha principal referência para essa apresentação, certo? Então, as gamopatias monoclonais são um grupo heterogêneo, ou seja, são manifestações clínicas muito diferentes uma da outra. E essas manifestações, elas podem ser tão variadas quanto são as especificidades dos anticorpos, porque cada anticorpo pode se manifestar de uma forma diferente, né? Então, inclui um espectro de doenças, desde um câncer hematológico ao mieloma múltiplo, até doenças pré-malignas, como o mieloma indolente, o smoldering, a gamopatia monoclonal de significado indeterminado. E nós também temos a gamopatia monoclonal de significado clínico, são várias entidades diferentes. Elas, assim, por uma definição meio que de dicionário, né, vamos dizer assim, de livro, não é considerado um câncer, certo? Mas pode ser tão grave quanto um câncer, como a gente vai ver mais na frente, certo? Aqui eu coloquei, é de outro artigo do New England, não é desse, certo? Ele fala sobre a evolução clonal das doenças plasmocitárias. Então a gente tem, não sei se também no curso ou não, aqui quando eu mexo. Sim, sim. Então, né? Certo. Então, nós não, para chegar, né, num câncer hematológico, nunca é uma mutação apenas, certo? Então a gente tem primeiro essas anormalidades primárias, que geralmente são alterações citogenéticas, certo? Como translocações envolvendo a cadeia pesada da imunoglobulina, que fica no cromossomo 14, certo? Ou hiperdiploidia, né, que são trissomias dos cromossomos ímpares. Nesse estágio, você começa a ter uma doença clonal, certo? Mas que muitas vezes ela não vai ter nenhuma manifestação clínica. Mas pode, nesse estágio, né, ter alguma especificidade do anticorpo que cause uma repercussão clínica, como amiloidose, crioglobulinemia, como vai discutir, né, doença da aglutinina fria, POEMS, entre muitas outras, certo? E para ter uma progressão clonal, precisa de uma nova alteração, que geralmente vai envolver uma mutação no RAS ou ganho de um Q, certo? Isso para mieloma, né, que a gente está falando. E aí essa evolução clonal pode ser tanto para mieloma múltiplo, que é a maioria dos casos, ou para macroglobulinemia de Waldenström, em se tratando de uma paraproteína IgM, né, que a gente vai envolver aí um linfoplasmócito, uma célula B de memória. Então, para exemplificar bem, né, graficamente, tinha feito esse slide, talvez para apresentar para os alunos de graduação. Então, você tem todos os seus plasmócitos normais, bem normalmente. Em um belo dia, um deles sofre uma mutação primária, que vai, essa alteração primária vai ser uma alteração citogenética de translocação ou de hiperdiploidia de cromossomos ímpares, como a gente viu. E isso pode ficar anos, a pessoa não pode nunca ter nada, ficar só esse clone aí indolente sem causar nenhum problema, ou ele pode, a depender das propriedades dessa imunoglobulina, ter alguma repercussão clínica. Mas pode acontecer de ter uma nova mutação e aí você ter uma vantagem aí proliferativa desse plasmócito e aí sim ter manifestações clínicas relacionadas à carga de doença, que nesse caso vai ser o mieloma múltiplo
ou macroglobulinemia de Waldenström. Certo? Então, se eu tenho uma doença de baixa carga de células clonais, né, esse paciente assintomático se encaixa com uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Se ele tiver manifestações clínicas relacionadas, ele já vai entrar nas gamopatias de significado clínico. E se existe uma alta carga de células clonais e ele possui lesões definidoras de mieloma múltiplo, ele vai ser diagnosticado com mieloma múltiplo. Se ele for assintomático, né, ele vai se encaixar com mieloma indolente, certo? Ou smoldering mieloma. Certo? Mas nada impede que um paciente que tenha um pouco mais de carga de células clonais apresente alguma repercussão clínica. A gente vê muito isso na amiloidose, né? Você tem paciente com mais de 10% de plasmócito na medula que pode ter amiloidose e não ter diagnóstico de mieloma. Então, aqui as gamopatias monoclonais espiado clínico são geralmente doenças de baixa carga, como eu falei, e as manifestações clínicas são decorrentes de algumas propriedades específicas dessa proteína monoclonal. São condições raras, existem muitos tipos diferentes e provavelmente algumas gamopatias que nós nem sabemos que são gamopatias até agora, certo? Então, é bem possível que alguma doença que a gente não compreenda bem daqui a alguns anos, né, seja atribuída a alguma gamopatia monoclonal. E nós aqui vamos focar na crioglobulinemia tipo 1 e 2. Data aqui só para exemplificar, né, que pode ser um clone muito indolente, pouca carga de doença, mas alguma característica desse anticorpo pode causar desde uns síndromes multissistêmicas, que são amiloidose, PONS, até doenças que têm uma repercussão mais localizada, né, relacionada a um órgão específico, como gamopatia isquemicada renal, escleromixedema. Nós temos casos de todos esses no serviço também. Certo? Então, aqui, aprofundando mais na crioglobulinemia propriamente dita, é uma condição patológica causada por imunoglobulinas circulantes e elas se precipitam em baixas temperaturas. Interessante, desculpa, o interessante é que elas se dissolvem novamente quando são reaquecidas. Você poderia passar o dia inteiro com a amostra, né, de soro do paciente, aquecendo e esfriando, que ela ia repetir esse processo, certo? E por que é que o artigo traz esse, né? Um nome para duas doenças? Porque nós temos mecanismos diferentes, né, da crioglobulinemia. Então, você pode ter um caso que é mais associado à trombose microvascular, no caso é tipo 1, e nas mistas, que são tipo 2 e 3, são associados a imunocomplexo. E a tipo 1, né, no caso, ela é apenas de anticorpos monoclonais. A tipo 2 é monoclonal e policlonal, formando um imunocomplexo. E a tipo 3 é causada por imunocomplexos de anticorpos policlonais apenas, certo? Tipo 2 e 3 são referidas como mistas, mas as gamopatias, né, monoclonais, né, a gente pode considerar os tipos 1 e 2, que tem um anticorpo monoclonal envolvido na patogênese. Então, isso aqui é mais para ilustrar o que eu acabei de falar, certo? Então, você tem uma célula B, né, geralmente com diferenciação plasmocitária, e você pode ter no tipo 1 tanto monoclonal IgM ou monoclonal IgG, então é apenas monoclonal, e ela vai se precipitar nos vasos e vão ser capazes, vão formar microtrombos na circulação, certo? E não são capazes de fixar complemento nesse caso, certo? Enquanto no tipo 2 e 3, você vai ter imunocomplexo. E sim, os imunocomplexos, nesse caso, eles são capazes de fixar complemento, e aí você tem uma reação inflamatória, certo? Que seria uma vasculite verdadeira. Aqui você tem uma manifestação clínica praticamente indistinguível de uma vasculite, porém, na biópsia, ela vai mostrar trombos em pequenos vasos. E aqui você vai ter uma vasculite também leucocitoclástica e pode ter trombos, nesse caso, hialinos, tá certo? No tipo 2, que você tem geralmente a IgM, né? Casos raros pode ser também monoclonal IgG, mas geralmente é IgM. E essa IgM vai ter afinidade contra o IgG. E um anticorpo IgM que
que tem especificidade para a fração FC-DGG é a definição de um fator reumatoide, certo? Então, nesses casos, tipo 2 e 3, principalmente no tipo 2, você pode ter o fator reumatoide positivo, certo? E é um diagnóstico diferencial, né, da vasculite reumatoide. Certo? Pode haver uma confusão diagnóstica nesses casos, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui é um quadro comparativo dos achados que nós temos em cada tipo de crioglobulinemia. Então, você tem aqui no tipo 1, esse níveis de crioglobulina, de crioglobulina, eles são diretamente relacionados ao criócrito, que é o que a gente mede no exame, na pesquisa de crioglobulina, certo? E o maior criócrito é o da tipo 1, né, geralmente. O tipo 2 e 3 são bem menores, especialmente a do tipo 3, né, que costuma ser menor. Aqui, se você pedir um eletroforese, né, em cada caso, você vai ter um componente monoclonal, você pode ter só uma hipergama globulinemia policlonal do tipo 3 e um misto dos dois no tipo 2, certo? E o ideal é você fazer também a imunofixação, que vai mostrar a cadeia, né, desse anticorpo que está envolvido na doença. Como eu falei para vocês, o fator reumatoide, ele é frequente no tipo 2, pode estar presente no tipo 3, muito raramente pode ser um achado incidental no tipo 1, mas não costuma estar relacionado a patogênese no tipo 1. O consumo do complemento vai acontecer nas duas que são por imunocomplexo, como eu falei. Desculpa. Na biópsia, também, ao tipo 2 e 3, né, que são os mistos, vão ter uma vasculite leucocitoclástica com trombo hialino, e aqui no tipo 1, você vai ter trombos em pequenos vasos. É, a, aqui a biópsia de nervo sempre tenta evitar, né, porque a própria biópsia pode ser mórbida, né, mas você tem mais inflamação nos tipos 2 e 3, esse raciocínio, né? A lesão renal, a mais comum nos três tipos, é a membrana proliferativa, certo? Isso vai ser importante, a gente vai discutir mais na frente. Você vai ver, né, os depósitos de complementos, se fizer imunofluorescência, na mista, né? E quais são as causas, né? O que é que pode causar a crioglobulinemia? Porque são múltiplas causas, né, possíveis. Então, doenças hematológicas são as causas mais óbvias que a gente está tratando aqui, e são mais associadas a tipo 1 ou tipo 2, né, raramente. E doenças autoimunes sistêmicas são mais associadas às crioglobulinemias mistas, né? Porque vai ter essa hipergama policlonal. Muito importante, certo? Que é uma das principais causas é a hepatite C. Inclusive, né, a hepatite C a gente pensa, né, que é uma coisa já conhecida há muito tempo, mas o vírus C foi descoberto na década de 90. E a crioglobulina já tinha sido descrita desde os anos 30. Então se acreditava que a lesão hepática fosse uma manifestação da crioglobulinemia, quanto, na verdade, era a causa, né? Porque a hepatite C foi descoberta como a causa da esmagadora maioria dos casos de crioglobulinemia, que até então eram classificados como essenciais ou idiopáticas, certo? Outras causas são bem mais raras, mas nós temos descrições, né, relatos de casos, inclusive não está aqui, mas, por exemplo, de hanseníase, que é, vamos dizer assim, mais prevalente, né, na nossa população, também foi descrito, né, tem relatos de caso nesse sentido. Tá? Esse gráfico é muito legal, está no artigo, certo? Ele coloca as manifestações clínicas mais comuns e a frequência em cada tipo de crioglobulinemia. Então, aqui vocês veem que, de longe, as manifestações mais comuns são manifestações dermatológicas, que têm uma gama variada, né, de manifestação, desde Renault, acrocianose, né, até urticária, púrpura palpável, nódulos, tem várias possibilidades que podem ser encontradas, né? E
quase totalidade da crioglobulinemia mista vai ter alguma repercussão cutânea e quase 80% da tipo 1 também, certo? A, o envolvimento renal, ele é muito semelhante nos dois, certo? Então, você não tem como distinguir só pelo envolvimento renal. A hiperviscosidade, ela é dita como exclusiva do tipo 1, certo? Que nesse caso, né, é uma urgência, né, que você teria que tratar o paciente com urgência. E você tem algumas outras manifestações que são mais comuns na crioglobulinemia mista, certo? Principalmente envolvimento músculo-esquelético. Essas artralgias, né, ele colocou uma observação aqui importante, que são não erosivas. Por que isso é importante? Porque diferencia da artrite reumatoide, já que esses pacientes podem ter fator reumatoide positivo, é uma forma importante de você diferenciar da artrite reumatoide, certo? E a neuropatia periférica também é uma manifestação muito presente. Existe essa tríade de Meltzer, que é uma coisa assim que a gente não leva muito em consideração, né, como para fazer o diagnóstico, porque apenas um terço dos pacientes vão apresentar essa tríade completa, né? Então, ela não ajuda muito nem vamos dizer, a excluir, nem a confirmar nada, certo? Mas é como aquela coisa, aquela penta da PTT, né, que é descrita, né, nas aulas, então eu resolvi falar aqui. Mas ela é descrita especialmente nos tipos 2 e 3, que são as mistas por imunocomplexo. Ela compreende púrpura palpável, artralgia e fraqueza, né, que pode ser tanto por neuropatia, mialgia, etc., né, que é mais comum na mista, como a gente vê. O diagnóstico, ele é difícil, né? Tem que ter um alto nível de suspeição. E o exame confirmatório, que é a pesquisa de crioglobulina, ele tem uma alta taxa de falso negativo. Vocês vão ver por quê. Porque a amostra tem que ser coletada em um tubo sem anticoagulante e pré-aquecido, ou seja, o tubo ele tem que ser aquecido antes da coleta. Tem que ser armazenado por pelo menos 1 hora até o sangue coagular completamente, também a 37 graus. Centrifugado a 37 graus, então tem que ter um aparelho específico para isso. Depois armazena a 4 graus, né, frio por pelo menos 1 semana e centrifuga novamente, e aí você vai ter essa imagem aqui que é do criócrito, certo? E você, idealmente, a partir disso, faz uma imunofixação para saber se existe proteína monoclonal e qual a cadeia dessa proteína monoclonal, ok? Então, então vocês podem, né? Isso se for feito, se a pessoa tiver a intenção de fazer corretamente, né? Souber todos os passos, etc. Ainda assim existe uma alta taxa de falso negativo. Então, no nosso caso, aqui no serviço, esse exame não é feito no hospital. Ele é encaminhado para um laboratório externo, para ser feito lá. Então, você vê, você imagina, né, o tanto de oportunidade de falha, né, nesse processo de coleta e processamento da amostra que pode ocorrer. Então, nós não podemos excluir de forma alguma crioglobulinemia num quadro tipo clínico sugestivo, porque a pesquisa veio negativa, certo? Então, aqui foi um esquema que eu fiz, né, a partir dos dados dessa revisão. Então, se você tem um paciente com quadro clínico compatível, pode ser aquela tríade ou outras, né, manifestações que a gente conversou. Você vai pedir a pesquisa de crioglobulinas, mas você vai pedir outros exames também, complemento, eletroforese de proteína, imunofixação, fator reumatoide, sorologias, né, principalmente para hepatites. E se a pesquisa vier positiva, você tem um diagnóstico. Se ela vier negativa, e você continua com a suspeita, então você vai avaliar, né, os exames que você pediu e avaliar fazer uma biópsia, certo? Então, se a crioglobulinemia, né, você tem dificuldade de comprovar a presença dela no soro do paciente, você pode ter marcadores, vamos dizer, substitutos, como ele coloca no estudo, né? Consumo de complemento, fator reumatoide positivo, a presença de uma proteína monoclonal. Inclusive, ele até cita assim, uma hipergama, né, que poderia ser usado, né, como substituto.
como uma inferência, claro, né? Você não vai ter diagnóstico de certeza, mas você estaria autorizado a prosseguir o manejo desse paciente. E a biópsia também é uma possibilidade, das lesões cutâneas principalmente, né? Elas podem ajudar. Aqui é o esquema que ele recomenda para o manejo desses pacientes. Então, ele vai separar pelo tipo, se é tipo 1 ou tipo 2 e 3, né? E o que vai fazer mais diferença é o que é que está por detrás, o que é que está causando. Então, nos tipos 2 e 3, são as mistas, você vai diferenciar, lógico, se existe um quadro infeccioso ou não. Então, se é infeccioso, na imensa maioria das vezes vai ser por hepatite C, você vai erradicar o vírus, e apenas a erradicação do vírus C já, já é possível, né, você ter uma resposta satisfatória nos casos leves a moderados. Se você tem uma doença mais grave, aí além da erradicação viral, você precisa fazer um outro tratamento para ajudar aquele paciente naquele momento, né? Que pode ser tanto o corticoide como o rituximab ou os dois, tá? Se houver realmente uma gravidade, né, envolvida, o paciente, né, internado com lesões muito extensas, ou UTI, etc., né, hiperviscosidade, também, mas hiperviscosidade não dá aqui, né, vai dar aqui. Aí você pode considerar a plasmaférese também. Nos casos não infecciosos, você vai pesquisar, né, doenças reumatológicas que podem estar por detrás, e tratar essa doença que está causando. E, e você pode usar adjuvantes também, como corticoide dose baixa, colchicina, metrexato, doenças mais leves, rituximab até ciclofosfamida, em doenças graves. E a mesma coisa aqui para a plasmaférese. No tipo 1, certo? Aqui o tipo 2 é uma gamopatia também, certo? Mas aqui o tipo 1, ele é só anticorpo monoclonal. O que é que você vai fazer? Vai depender da manifestação clínica do paciente. Se for apenas uma acrocianose, sem repercussões, vamos dizer, mais importantes, você pode fazer só, evitar o frio, etc. Mas se você tiver e tratar a doença de base, lógico, né? Se você tiver uma doença mais grave, você pode considerar a plasmaférese e corticoide também. E sempre pesquisar doença hematológica que está subjacente, né, a essa crioglobulinemia. E vai diferenciar se se trata de uma cadeia IgM ou IgG. Porque IgG você vai fazer tratamentos baseados em tratamentos para mieloma, com bortezomib, anti-CD38 se disponível, e imunomoduladores. E para IgM, você vai usar rituximab, alquilantes e até mesmo inibidores de BTK, né? Mas, como se trata de uma doença rara, né? A gente não tem muitos estudos randomizados, etc., para incluir isso como, vamos dizer assim, uma aprovação ao label, né? Então, acaba que você extrapola os dados de outras doenças para tratar essa condição que está aí no meio do caminho, né? Uma gamopatia que não fecha critério pode não fechar critério para algum câncer hematológico. E aqui só vamos dizer, uma desambiguação com outras situações que pode causar uma certa confusão, né, até pelo nome, né, mas vocês não me viram falando em nenhum momento aqui de hemólise, certo? Então, crioglobulinemia não causa hemólise, não é associada à hemólise. Se você tiver hemólise, né, comprovada, você geralmente fica entre essas duas outras condições, que são anticorpos frios também, né? Então, você tem, dependendo se a hemólise for intravascular, vai ser a hemoglobinúria paroxística a frio, não é a hemoglobinúria paroxística noturna, é outra doença aqui, certo? Que acontece principalmente em crianças após infecções virais, mas também pode acontecer em adultos, principalmente por conta de sífilis, certo? É uma causa importante. Importante assim, né? É raro, mas também é bem descrita. E aqui tem um anticorpo, né, característico, é um anticorpo bifásico, certo? Que ele tem um epônimo de Donald Landsteiner, certo? Esse anticorpo bifásico. E aqui a gente tem a doença da aglutinina fria, ou crioglutinina, mas geralmente fala mais da aglutinina fria. Você tem hemólise mais extravascular, certo? E nesse caso, você pode ter tanto a doença da aglutinina fria, que você usa esse termo quando você tem algum clone
de linfócito B ou plasmócito subjacente, mas que não fecha nenhum critério para um câncer hematológico, nem um linfoma, nem mieloma. E você pode, porque se fechar, né, já vai receber esse outro diagnóstico, né, de linfoma de mieloma. E você tem a síndrome da aglutinina fria também, que é uma síndrome que é indistinguível, que eu falei, só que ela é causada, por exemplo, pós-infecciosa por micoplasma, né? É uma das causas. Então, quando você tem só um clone de linfócito B ou plasmócito subjacente sem critério para um câncer hematológico, você diz que é a doença da aglutinina fria. Quando não é, quando você tem outra causa, principalmente pós-infecciosa, você diz que é a síndrome da aglutinina fria, tá bom? E aqui eu trouxe, né, uns casos, eu não coloquei detalhes de data, de ciagem, nada, são casos muito particulares, eu não quis identificar nenhuma forma, até porque fica gravado, né? Mas é um homem na quinta década de vida, que ele começou o quadro com proteinúria, uma disfunção renal, foi encaminhado para hemato porque tinha uma proteína monoclonal IgG lambda. E era sempre um pico bem pequeno, de 0,25, 0,3, certo? Ele foi investigado, não tem nenhum critério para mieloma. E na biópsia renal, veio uma glomerulonefrite membrana proliferativa. Então, o diagnóstico dele ficou como gamopatia monoclonal de significado renal. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que essa histologia é a mais comum com manifestação de crioglobulinemia, né? Então, esse paciente foi tratado inicialmente com bortezomib e dexametasona por 9 ciclos e ele teve uma resposta excelente. Ele tinha 13 gramas na proteinúria de 24 horas e reduziu para 856 miligramas, né? Só que 2 meses depois, né, que ele terminou, ele recorreu à proteinúria para 10 gramas em 24 horas. Nesse caso, a gente fez agora o VCD, acrescentou o agente alquilante. Ele teve uma resposta, vamos dizer, menos hipótese, não, a resposta subbiótica foi para 3 gramas em 24 horas. E manteve essa disfunção renal, não houve assim, uma melhora importante da creatinina. E ele estava evoluindo com a neutropenia. Então, chegou num momento que assim, ele tinha uma, uma, uma diarreia, aí a creatina dele explodia. Então, ele já estava ali muito entrando na hemodiálise. Até que ele teve indicação de hemodiálise, já estava com neutropenia, a gente suspendeu o tratamento dele, né? Porque até então a doença era isolada no rim, né? Então, não tinha nenhuma manifestação extrarrenal que indicasse a gente continuar com o tratamento que já estava tendo toxicidade e não estava melhorando aquele órgão envolvido, né? Só que, né, foi só isso acontecer, ele começou a hemodiálise e ele começou a evoluir com as lesões cutâneas, como vocês estão vendo aí na foto, certo? Tanto com necrose como, né, tinha algumas lesões que tinham um relevo também, certo? E ele foi reinvestigado nessa época, não tinha critérios para mieloma. E além dessas lesões cutâneas, ele teve uma piora da polineuropatia, porque ele já tinha feito uso de bortezomib, né? Mas o que você espera é que fique estável, até tenha regressão quando você suspende. Mas ele não, ele disse que piorou a neuropatia nesse momento, né? Então a gente, nesse momento, suspeitou de crioglobulinemia. A pesquisa de crioglobulina veio negativa, porém a biópsia mostrou trombos na microcirculação que era compatível com crioglobulinemia. Ele fez bortezomib e dexametasona de novo, foi orientado em relação à proteção fria, mas era muito difícil, né? Inclusive, esse paciente, por exemplo, ele ia fazer uma tomografia, nas residências relataram isso para mim. Ele ia fazer uma tomografia, e a tomografia tem uma sala muito gelada, né? Então, muitas vezes não é pensado nesse perfil de paciente, né? E ele teve um quadro de dor torácica no meio da tomografia, não conseguiu concluir o exame, né? Então, teve que ter toda uma preocupação para ele conseguir fazer, né, os exames, repetir tomografia de corpo inteiro, medula, sem nenhum critério para mieloma. E assim, ele melhorava com proteção a frio, voltou o esquema, né, de quimioterapia, e chegou até a fazer 2 sessões, algumas sessões de plasmaféresis nesse contexto, né?
Só que aí ele evoluiu com a piora das citopenias, da anemia e da plaquetopenia. Foi reavaliada a medula dele e está infiltrada por 40% de células plasmocitóides. Então agora a gente está investigando se ele não progrediu para mieloma múltiplo, está aguardando a imunohistoquímica, mas devido a isso, ele está fazendo VTD atualmente, né? Então, esse caso, né, ele é quase irrepetível, eu diria, né, porque foi uma manifestação clínica bem rica. E, assim, ele mostra que a doença não está nem aí para o que a gente tem de gaveta na nossa cabeça, né? Na época da residência tinha uns R-mens que eles ficavam na dúvida, quando estava no microscópio, isso é um mielócito ou um metamielócito, né? E quando a célula às vezes está ali no meio do caminho. Eu falei, não, mas a célula não está pousando para você, né? Então ela não está nem aí se o IMWG definiu que com tal critério que ele teria que fechar, não. Né? Teve essa manifestação que tem indicação de tratamento e a gente tenta dar, com os dados que nós temos na literatura, o melhor tratamento possível no caso desse paciente. Né? E nós temos também um outro caso, né, que é mais recente, que é de uma mulher na sexta década de vida, teve cianose de extremidades, né, quando ela ia para a consulta, né, ia proteger do frio, que ela ficava ali perto do ar-condicionado. Eu, infelizmente, não tenho foto, mas ficava realmente bem cianótico, às vezes com uma palidez também, bem marcada, e tinha um pico monoclonal de 1,2 IgG lambda, tá? Ela foi investigada, tinha uma anemia de 10,5, sem lesões líticas, sem hipercalcemia, disfunção renal, e não tinha hemólise também, né, que é um diagnóstico diferencial, né, para a gente pensar naquelas outras duas condições que eu falei para vocês. E a gente, ela inclusive tinha uma ferropenia, nós corrigimos, a anemia permaneceu aí por volta de 10,5, tá? E na avaliação da medula, ela mostrou aí 30% de plasmócitos clonais e estava evoluindo com a piora das lesões cutâneas e agora algumas, né, que permaneciam mesmo fora daquele momento, né, que estava no frio. E o pico, né, aumentou para 2 gramas. Aqui não sei se está dando para ver bem, mas ela tem as lesões bem em menor quantidade, né, em menor gravidade que aquele outro paciente, mas também tem essas lesões cutâneas. E iniciou o tratamento recentemente. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida ou comentário, estou à disposição. Obrigado, Sérgio. Excelente apresentação. Eu queria fazer uns comentários e abrir depois para as perguntas e comentários dos colegas. É, uma coisa interessante, Sérgio, que eu acho que conceitualmente você mostrou é a possibilidade aí da associação da crioglobulinemia com a paraproteína monoclonal mista e policlonal, né? Então, o fato de ser policlonal não afasta esse diagnóstico, né? Então, acho que isso precisa ficar muito claro, porque às vezes a gente fica procurando só para proteína monoclonal. Esse é um ponto que eu acho interessante. Outro aspecto que eu acho muito interessante é a descrição na biópsia da presença de trombos hialinos, né? Principalmente em pequenos vasos, arteríolos, capilares, né? E que é uma coisa que a gente associa muito com microangiopatia trombótica. Então, eu acho que pelo menos para mim, quando falo em trombialina, eu sempre me lembro de microangiopatia trombótica. E só que eu não sei se você quer falar sobre isso, na microangiopatia trombótica não costuma ter vasculite leucocitoclástica, né? Eu não sei se isso talvez seja a diferença. Quer comentar isso, Sérgio? A microangiopatia trombótica também é outro mundo, né? Inclusive, você tem microangiopatia trombótica como um termo da biópsia renal, que eles usam quando, que é também uma gamopatia de significado renal, que você não vai ter os depósitos lá, mas você teve uma proteína lá que ativou o complemento e que causou essa microangiopatia trombótica. Mas, quando você fala da doença sistêmica, né? A gente pensa PTT, CHU, etc., né? Você não tem essa doença por imunocomplexo, né? E não tem esse recrutamento de leucócitos com inflamação do vaso.
Isso. Então, você pode, Um que você tem detalhe, na é, crioglobulinemia mista. detalhe muito tênue, né? Então é só ficar atento à questão do anátomo patológico, eu acho que vale a pena. Outra coisa é com relação ao exame, como você descreveu, a gente realiza esse exame. Ele é um exame que é um exame, exame simples, né? Na verdade, só precisa de ter tempo e dedicação para fazer. Quer dizer, não tem, você não depende de grandes de reagentes e tal. Então, Sim, não é é, caro, né? É isso que você está querendo dizer. não, Não é um depende exame de que, um. um exame que a gente faz no nosso laboratório É pesquisa externo. técnica. Ó. Pois é. É uma coisa que é muito importante e que se de fato você envia essa amostra, você perde um pouco a possibilidade desse diagnóstico pelo exame em si. Então eram esses os comentários. E aí, com relação ao paciente, né, esse primeiro paciente que você descreveu, ele, na verdade, foi o primeiro caso que eu vi de gamopatia monoclonal de significado renal. Até então, isso tem uns 3 anos, eu acho, aproximadamente. Eu nunca tinha visto e aí, na verdade, ele tem ensinado muito para a gente, porque até na literatura mesmo não está muito definido qual a conduta. Na época eu decidi fazer bortezomib e corticoide, ele respondeu muito bem, como você descreveu, e ele ficou estável e eu resolvi observar. Quando, na verdade, retrospectivamente, eu deveria já ter encaminhado ele para o autotransplante, como consolidação. Eu hoje faria isso, tá? E não fiz porque, conforme eu disse, foi o primeiro caso que eu vi na vida. E na literatura não tem isso muito bem estabelecido, nem nos protocolos de tratamento nem de transplante de medula, né? E é tanto que a gente está assim tentando abrir uma discussão dentro do nosso próximo guideline aí, consenso, melhor dizendo, da SBTMO para incluir esse tipo de gamopatias que não mieloma e não Waldenstrom, como POEMS, como essas outras, a própria gamopatia de significado renal, e para que a gente possa, talvez, consolidar já de maneira mais rotineira, porque de fato a doença volta pior, né? E foi o que aconteceu com ele, aí veio com crioglobulinemia, que a gente não tinha antes, e tanto é que agora, assim, ele deu uma melhorada e a gente mais uma vez está tentando ele está na fila do pré-transplante para ver se a gente consegue consolidar, porque a gente sabe que essa resposta ela não é perene. Então, acho que talvez melhorar com o transplante possa ser uma alternativa. Tem outro caso, eu acho que não é dessa senhora, que não é, e também não é de crioglobulinemia, mas é de gamopatia monoclonal de significado renal, que é associado a depósito de complemento. E é isso assim, é muito importante ficar claro que você vai ter a paraproteína, no caso dele, no rim, né? Não obrigatoriamente você vai ter aumento de plasmócito e tal. E agora parece que ele está se comportando como mieloma. Então é um caso muito rico que tem ensinado muita gente. Era só esses comentários. Acho que a Jaqueline pediu a palavra. É, Jaque, por favor. Bom dia, tudo Bom bom, dia. Sérgio? Adorei. doutora. Achei bacana aquele quadrinho que você colocou, a crioglutinina, porque é natural que a gente, sem querer, confunda, né? É Sim. parecido com crioglobulina, crioglutinina. Achei muito Mistura, né, legal. na cabeça. Isso. O Fernando respondeu a minha pergunta, porque eu ia perguntar se estava sendo cogitado transplante para o primeiro paciente, uma vez que ele permanece recaindo, né? Vocês já fizeram bortezomib uma terceira vez. E a outra pergunta que eu faço é se não valeria a pena judicializar o anti-CD38 para esse paciente. Assim, E a pena vale. Eu não sei se a gente vai ter muito respaldo, né? Porque a gente tem uns casos de um estudo fase 3 sobrevida global, né? Tudo bem documentado para mieloma. Às vezes a gente tem dificuldade, né? Então, assim, né? O não já tem, assim, o paciente certamente, eu não tenho dúvida que ele se beneficiaria. Mas, se realmente confirmar se esses plasmócitos aí são clonais
na medula dele. Isso é importante a gente confirmar, né? Já que a crioglobulina pode ter também doenças reumatológicas associadas, etc., né? Então é importante a gente confirmar a clonalidade. Aí certamente ele se beneficia, a gente teria mais argumentos até para pedir, né? Sim. E pegando o mesmo gancho, eu fiquei curiosa sobre o que você falou que começou o tratamento da segunda paciente, mas não falou o quê? Foi a gente que começou, doutora Jackson, não lembra não? No BCB. Foi? Foi a senhora que tava lá discutindo, que aí até me chamou. Sim, sim. Foi. Tá certo. Era só A gente começou a curiosidade. BCB Obrigada. para ela. Porque É, assim, ela basicamente. Sérgio, deixa eu só fazer uma pergunta também. Esse segundo caso, ela é o que? É um mieloma, é isso? É isso que a gente estava discutindo, está no ambulatório, se a doutora Jaque lembra. Porque, justamente, ela tem 30% de plasmócito na medula e uma anemia de 10,5%. Mas ela tem manifestação clínica do clone. Ela tem lesão de pele, tem cianose. Então, assim, é que nem como eu falei, o plasmócito dela não está preocupado se o IMWG considera que é abaixo de 10. Inclusive, doutora, ela chegou a ter 9,9 uma vez em um hemograma, entendeu? Então, ela chegou a Isso. ter 9,9. Então, assim, a anemia dela é aquela, é a mesma, né? Se você for ser bem rigoroso sobre os critérios, ela tem critério apenas para um mieloma que seria, entre parênteses, assintomático, um mieloma smoldering, porque se ela tivesse Uhum. 70% de plasmócitos, aí pronto, fechava a indicação de tratamento, né? Mas como é 30%, então ela ficaria, porque a anemia para os residentes é sempre o critério mais difícil do Mas, CREB. Porque tudo dá anemia. Então, você tem anemia para ser critério no CRAB tem que ser causada pelas células plasmocitórias, né? Se isso, você tem anemia por outras causas, então uma anemia leve, assim, é difícil. Muito difícil, mas eu concordo plenamente em tratar. Por quê? isso. Porque a doença está causando mal a ela. Então, você concorda comigo que esse clone que está produzindo essa proteína monoclonal é a causa de tudo? Então, sim, eu faria o tratamento, concordo, sim. Até porque na medula não é uma infiltração pequena, né? 30% de plasmócitos que ela tem na medula, plasmócitos clonais. Sim. Então, assim, isso justifica a anemia também. E a gente pesquisou outras causas, pesquisamos hemólise, né, nesse contexto, para excluir aquelas outras entidades, né? Vimos Na que ela tinha verdade, ferropenia, corrigimos, e foi o na melhor que ela verdade, ficou. desculpa, não pode concluir, E Sérgio. o melhor que ela ficou foi com 10,5, só que estava piorando, né? Estava com as lesões piorando e tal, e isso impactava na qualidade de vida da paciente. Aí nós optamos por tratar, se a gente vai chamar já com critério de mieloma, ou só uma crioglobulina, assim, está ali no meio do caminho, né? Eu concordo com vocês, de que eu trataria também, porque é uma doença que, além de tudo que foi descrito do mieloma, ela tem outras alterações associadas, né? Como o fenômeno de Renault, como Neuropatia. a neuropatia, etc e tal. Então, não é só uma paraproteína aumentada, né? E entendeu? Com a anemia leve, não é só isso, né? Eu acho que isso deve ser considerado e assim, eu acho que tem dois pontos importantes aí. Nem todo mieloma indolente, Smoldering, são iguais. Então é por isso que, inclusive, tem estudos que subdividem, né? O mieloma Smoldering high e low, né? Acho que tem algumas publicações assim, que o cara faz uma subdivisão dentro do próprio Smoldering. Assim, é muito, às vezes, detalhamento, mas esse tipo de abordagem de interpretação, ela existe. E aí, volta aquela velha discussão, né? Orientação, guideline é uma orientação, não é uma coisa que você tem que cumprir à risca, porque os doentes às vezes não se enquadram, né? Eles ficam então aí é onde entra o discernimento do médico, é onde entra a experiência, a avaliação, né? O feeling do médico, né? O segmento, eu acho que isso é fundamental, né? Senão
seria uma receita de bolo, todo mundo ia cumprir e ficaria tudo igual. E não é isso, né? Você tem que ter, é muito importante aí essa análise individual, né? Eu acho que é isso. Queria abrir para mais perguntas, comentários. Temos ainda 10 minutos, pessoal. Quem gostaria de comentar? Doutora Helena, doutora Rosângela. Oi, bom dia Bom novamente. dia, bom dia, Rosinha. Sérgio, assim, gostei muito, né, dessa sua aula, essa revisão que você fez, né? Aprendi muita coisa, né? Então, assim, tô extremamente feliz e consciente de que, assim, não posso perder essas sessões clínicas, não é? Porque senão a gente não aprende coisas boas como eu aprendi hoje, certo? Parabéns pela aula. Obrigado, doutor. Obrigado, Rosinha. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Vou pedir Ah, então eu que ele. quero. Oi, Sou doutora eu, Helena, filho. fique à vontade, por favor. Tudo bom? Não, eu Bom só dia. quero parabenizar o Sérgio. É tudo isso que se refere a frio, Sérgio, já me deixa aqui tremendo, sabe? Então, eu gosto, eu já vi casos de crio. Ah, que engraçado, Fernando. Aqui em Fortaleza eu nunca acompanhei um caso com crioglobulinemia. Eu não sei se a Rosângela se lembra ou a Jaqueline, mas eu não me lembro. Lá em Porto Alegre eu vi alguns casos. Mas muito obrigada, Sérgio. E como diz a Rosângela, a gente aprende muito aqui. Não sei se por que que adianta esse meu aprendizado, mas eu vou em frente. Não, doutor. Eu que agradeço a presença de vocês. Obrigada, Bom, Sérgio. Queria fazer, acho que um comentário rápido. Eu já, eu lembro de ter visto crioglobulinemia na época do meu internato na clínica médica aqui. E depois tem um caso da Rosângela, que eu não sei se ela está se lembrando, mas que eu passei a vida toda fazendo exame dessa doente dela. E que é também uma crioglobulinemia, que na verdade, quando ela é uma crioglobulinemia valendo mesmo, você passa no aparelho e você tem dificuldade de ler o exame, mesmo nesses aparelhos, né? Então, acho que isso é um dado que pode ocorrer. O que a doutora Helena está dizendo é que é mais, eu acho que é relativo, doutora Helena, à questão dos fenômenos de Renault mesmo. Mas a doença em si, a gente vê alguns casos mesmo por aqui. É raro, logicamente, graças a Deus. Emanuele, pode falar, por favor. Emanuele, você pediu a palavra? A Emanuele tá Entendi, custando professor. só acrescentar, viu, doutora Helena? A questão do nosso clima. Eu queria lembrar vocês, jovens, que não tinha ar-condicionado na sala 7 por muitos anos. Então, não tinha como a gente ter o fenômeno de Renault, a crioglutine, não tinha como a gente ver isso, porque nosso clima no Ceará é sempre muito quente, não tem uma época de frio, entendeu? Então, por isso eu acho que a gente viu menos aqui do que talvez a doutora Helena lá no Rio Grande do Sul tivesse visto. Fazer essa observação. Possível, Jaqueline. A gente também pode, como o Fernando disse que viu antes, eu posso. É tanta coisa moderna, tanta maneira nova de avaliar. Eu acho que é possível que tenha passado para nós, né? A gente tenha engolido aí na Eu lembro, ignorância. claramente, eu lembro de uma crioaglutinina, de uma senhora idosa que vinha para o ambulatório de anemias, com anemia hemolítica autoimune, por anticorpos frios. E que ela piorava quando o frio, entre aspas, né? Quando o Ceará dava aquele ventinho e tal, ela tinha que usar a luvinha, ela hemolizava. Isso eu me lembro. Aqui para nós, assim, com esse clima quente, muitas vezes eu lembro deles se queixarem quando lavavam as mãos. Não tinha, eu lavo a mão, meus dedos ficam roxos. É muito disso, às vezes, desse tipo de comentário. Emanuele, você desistiu de falar? Ou levantou a mão sem querer?
Não, professora, para perguntar mesmo. Primeiro, parabenizar o Sérgio aí pela didática sempre, né? E para perguntar em relação a prognóstico, porque como essa segunda doente, né, ela não fecha critério, ela seria uma gamopatia monoclonal aí que evoluiu pancreoglutinina, e aí se isso, como prognóstico, muda a capacidade de evolução clonal dela, e se no paciente que já tem mieloma, ele mostra para a gente uma doença mais agressiva, menos responsiva. Assim, mano, não existe uma ferramenta, né, que nem a gente tem o ISS para esses casos que são isoladamente, né? Que a gente poderia estratificar e pensar em PFS em cada nível, etc, né? Mas o que eu, né, vejo, né, o que mais sugere na literatura é que isso estaria relacionado à resposta hematológica também. Então, por exemplo, o primeiro paciente que eu citei, em nenhum momento a proteinúria dele melhorava muito, muito mesmo, né? Principalmente nos primeiros ciclos. Mas a eletroforese de proteína dele nunca mudou. Sempre ficou ali de 0,3. Então, assim, eu acho, né? Mas aí é como que, que a gente, né, que seria, vamos dizer assim, proporcional à profundidade de resposta. Mas se existe alguma ferramenta para eu predizer o risco de recorrência, né, eu não conheço. Né? Até é uma boa pergunta, eu vou pesquisar sobre isso. Mas eu acredito que não tenha, porque é muito mais raro, né? A gente acaba extrapolando nosso raciocínio de mieloma para isso, então acho que, inclusive até no mieloma mesmo, né? A gente sabe quando o negócio acontece, né? Como vai responder. Então, se o paciente teve longas remissões, né? Então, isso tudo sugere para a gente. Para mim, é o principal marcador, né, de que é uma doença mais tranquila, seria uma boa resposta, uma resposta rápida e uma longa remissão, né? E a gente vê muito esse caso no ambulatório, né? E quando o É, paciente assim, nunca responde bem, vai para o transplante com a resposta incompleta, né, com a resposta parcial, né, que não foi uma parcial perto de BGPR, eles costumam ir pior, né? Então, eu iria mais pensando na resposta hematológica. uma coisa que ficou claro para mim é que, eu até comentei já, é que eu acho que tem que consolidar com o autotransplante, sabe? Eu acho que não, tá, assim, pela evolução desse paciente. Nós tivemos outro caso, não sei se vocês lembram, e aí tem que só ficar atento, que é um diagnóstico diferencial importante, que é a nefropatia por IgA. Era um paciente com proteinúria também, encaminhado da nefro para nós no ambulatório dos residentes, e que tinha uma biópsia renal com paraproteína na biópsia renal. E só que as eletroforeses, né, feitas no hospital e comparadas depois, nenhuma delas mostrava paraproteína. Então, na verdade, a gente não conseguiu fechar como gamopatia monoclonal de significado renal, porque você precisa encontrar uma paraproteína monoclonal no soro, né? Então, para confirmar esse diagnóstico. E o que é surpreendente disso tudo é porque a manifestação dessa gamopatia monoclonal, que é esse primeiro caso associado à crioglobulinemia, ela pode ter IgG, ela pode ter só complemento e ela pode ter inclusive IgA, né? Mas no caso a gente acabou fechando como nefropatia por IgA e devolveu esse doente para nefrologia. Devolveu, o que eu digo, reencaminhou. Não foi tratado por nós, mas foi difícil, porque além de tudo ele ainda trouxe uma eletroforese feita em algum lugar fora que tinha uma suspeita de uma hipergama e ficou difícil para nós. Mas depois a gente acabou repetindo duas eletroforeses em lugares que a gente confiava e eram normais. E aí descartou também. Então acho que ficar atento a essas peculiaridades aí, né, do diagnóstico também. Um ponto importante, Sérgio, nós chegamos ao final aqui, é que a plasmaférese deve ser reservada, talvez, para uma situação extrema, né?
Então, lembrar disso. Não é não é... Quer comentar rapidamente sobre isso, Sérgio? Em um minuto. Não, realmente, isso principalmente nas mistas, né? Ele coloca ali, lá no final mesmo, caso que eles colocam ameaçadores à morte. Nos tipos um no tipo um, né? Aí pode, né, considerar, dependendo da gravidade, da experiência e tal, mas acho que dentre tipo um e mista, eu acho que você teria um limiar, vamos dizer, mais sensível para indicar na tipo um do que na mista, mas nenhum dos dois é obrigatório você fazer isso, se o paciente não tiver sintomas graves, né? E é uma indicação, né, na guideline da ASPA, que é, que é da que é 2, né? Esqueci, categoria 2 da ASPA. Uhum. Então, não é indicado em monoterapia, né? É sempre uma coisa adjuvante, né? Que você vai tentar resolver aquela situação que está causando o problema. E a plasmafésia seria uma forma de você, vamos dizer, apagar o fogo mais rápido naqueles casos que precisa. Perfeito. Mas se Sérgio, tiver hiperviscosidade, sintoma de hiperviscosidade, que aí acontece só no tipo 1, aí realmente aí está indicado logo, né? Que seria epistaxe, né? Sonolência, esse tipo de coisa. Aí estaria indicado. Mas não sendo isso, aí você vai avaliar caso a caso. perfeito. Muito obrigado, Sérgio. Excelente Tá? apresentação. E lembrar vocês, quem puder, tem sexta-feira a gente tem um evento híbrido, é Norte-Nordeste, é um Hemomit, é sempre interessante porque discute muita coisa relativa à questão de diagnóstico, acesso e problemas às vezes mais relativos à nossa região mesmo. Então, é gratuita a inscrição e o link está no nosso grupo aí, no WhatsApp. Tchau, pessoal. Boa semana. Tudo de bom para Obrigado. vocês. Valeu, Ô, tchau. Fernando, Diga, eu doutora acho, Helena. desculpe, é rapidinho. Pode ficar à vontade. Você até podia comunicar que a próxima quarta é a sessão clínica Murilo Martins. Ah, eu vou comunicar assim. Anualmente, a gente faz uma